Ela só queria sumir. Esquecer o ex, a traição, o dia dos namorados que deveria ser mágico. Mas virou pesadelo. Pegou a estrada, fugiu da cidade. E o destino colocou um homem no seu caminho. Um homem que não acreditava no amor, até ela cruzar a porta dele. Sozinha, sem combustível, no meio da noite. E ele apareceu. Rude, silencioso, perigoso. Acolheu, protegeu, dominou. Fez o que nenhum outro homem teve coragem de fazer. Tocou a alma dela, com as mãos, com a boca, com o corpo. Naquela cabana isolada, ela viveu a noite mais quente da sua vida. Foi selvagem, foi mágica, foi única. Ele a tomou como se o mundo fosse acabar, e ela deixou, porque no fundo sabia. Aquela noite não era só sobre prazer. Era sobre encontrar o amor mais verdadeiro, nos braços mais inesperados. O cheiro de gasolina misturado com lágrimas era tudo o que me restava naquela noite. Eu dirigia sem rumo, enquanto o dia dos namorados escorria pelo vidro em forma de chuva fina. A data que antes era cheia de promessas, agora só carregava o gosto amargo da traição. Ele me deixou. E pior, me deixou por ela. Minha melhor amiga, meu refúgio, minha confidente. Agora, amante do homem que um dia disse me amar. A estrada estava escura. A playlist romântica no carro só fazia doer mais. E meu coração? Um campo minado de lembranças. O ponteiro do combustível piscava, há alguns minutos, mas eu não liguei. Queria ir longe. O mais longe possível da cidade, da dor e de mim mesma. Mas o carro parou. Simples assim. Engasgou, gemeu e morreu. Sozinha. No meio do nada. Com o celular sem sinal e o coração despedaçado. Saí do carro, o frio cortando minha pele como as palavras dele cortaram minha alma dias atrás. Caminhei até onde meus olhos alcançavam. E então, vi. Uma luz. Fraca, amarelada, escondida entre árvores altas. Uma cabana. Isolada. Misteriosa. E naquele momento, minha única esperança. Bati a porta com hesitação. O som ecoou seco. 3 batidas. Silêncio. Dei um passo atrás, prestes a voltar para o carro. Quando ouvi. O trinco girou, e ele apareceu. Alto, ombros largos, barba por fazer, camisa aberta até o peito, e olhos intensos, profundos, frios. Ele não disse nada, só me olhou, e foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Meu carro parou. Só preciso de abrigo até amanhecer. Minha voz tremia, mais do que minhas mãos. Ele ainda não disse nada. Apenas abriu mais a porta. Um convite mudo. Um desafio. Entrei. E naquele instante, sem saber, eu cruzei a linha que separava a mulher traída, da mulher que, naquela noite, conheceria o calor de um amor selvagem. E ele ainda não sabia, mas já era meu. A porta se fechou atrás de mim com um estalo grave. Meu corpo ainda sentia o contraste entre o frio lá de fora e o calor que tomava conta da cabana. E de mim. Ele passou por mim em silêncio. Andava como quem carrega o peso do mundo nos ombros. Não perguntou meu nome. Não quis saber de onde eu vinha. Apenas foi até a lareira e reacendeu o fogo com a habilidade de quem já viveu muitas noites ali. Sozinho. Eu fiquei parada por alguns segundos, sem saber se agradecia, se chorava, ou se apenas desmoronava ali mesmo, no chão de madeira rústica. Mas havia algo nele, algo que me segurava em pé. Não era gentileza, era presença. Pode se aquecer. E, ele disse por fim, com a voz baixa, rouca, carregada de uma firmeza que me arrepiou até a alma. Me aproximei da lareira. O calor do fogo encontrava o frio da minha pele. Mas era o olhar dele, queimando de longe, que incendiava de verdade. Ele
Se sentou numa poltrona de couro gasta, abriu uma garrafa de uísque e serviu 2 doses. Me entregou um copo sem dizer nada. Obrigada, murmurei. Ele só assentiu com a cabeça. Depois, se recostou. Observava. Estudava cada gesto meu como quem decifra um livro antigo. E eu sentia cada parte do meu corpo sendo lida em silêncio. Você não parece o tipo de homem que comemora o Dia dos Namorados. Soltei, tentando quebrar o peso do ambiente. Ele soltou um meio sorriso, quase imperceptível. Não sou o tipo de homem que comemora nada. Frio, seco, direto. Mas algo na forma como ele disse aquilo me atraiu, como se dissesse: não comemoro, mas posso fazer você lembrar para sempre desta noite. O silêncio voltou a reinar, mas agora havia algo diferente no ar. Não era mais desconforto. Era tensão. Olhares que se encontravam e desviavam. Respirações contidas. Corações acelerados sem permissão. Eu me levantei. Andei até uma estante fingindo interesse nos livros antigos e empoeirados que estavam ali. Mas no fundo, eu queria que ele me olhasse. E ele olhou. Senti. Ardia. Ele se levantou devagar, passos firmes. Parou atrás de mim, tão perto que pude sentir o calor de sua respiração tocando meu pescoço. Não havia palavras, mas cada centímetro entre nós gritava. E foi ali, diante daqueles livros esquecidos, que senti sua mão tocar suavemente meu braço. Um toque simples, mas carregado de intenção. Virei o rosto, o coração aos pulos. Seus olhos estavam nos meus. E naquele instante, eu soube. A noite ainda estava só começando. Aquela proximidade era como estar na beira de um abismo e querer pular. Os olhos dele estavam nos meus, firmes, pesados, silenciosos. Mas diziam tudo. Ele não era um homem que pedia licença. Não era gentil no sentido convencional. Ele era bruto. Mas não havia uma única parte de mim que queria distância. Você devia dormir. Amanhã é outra estrada. Ele disse, mas a voz traía as palavras. Era grave, carregada de algo não resolvido. Desejo contido, talvez. Ou era só eu, querendo ver isso onde não havia? Me virei de frente para ele, e pela primeira vez, não desviei o olhar. Não quero dormir. Não ainda. Ele arqueou a sobrancelha, como quem testava limites. E o que você quer? Perguntou sem um traço de sorriso. Só olhar, e olhar nenhum homem jamais me despiu tanto como aquele. Minha garganta secou. Meu corpo falou antes. Da minha boca. Dei um passo à frente. Só um. Mas suficiente para que nossos corpos se esbarrassem em calor. Quero sentir que ainda sou desejável, que alguém ainda me enxerga. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele franziu levemente o senho. A raiva contida por trás da expressão neutra me atingiu com força. Ele foi um idiota, ele disse. Foi. Mas eu fui burra por acreditar. Silêncio. Mas não era vazio. Era denso. Como se cada segundo estivesse empurrando nossos corpos um para o outro. E então, ele passou a mão devagar pelos meus cabelos, afastando uma mecha do meu rosto. Você ainda não entendeu, murmurou. Você é mais do que desejável. Você é impossível de ignorar. Meu corpo estremeceu, não por insegurança, mas porque finalmente alguém estava vendo além das minhas feridas. Meus lábios tremiam. Ele se aproximou mais. Tão perto que o ar entre nós já era um só. Mas ele parou. A milímetros da minha boca. O olhar nos meus olhos, como se me perguntasse: você quer? E eu queria. Mas não disse. Não precisei. Fui eu quem o beijei. Lenta, mas decidida. E ele respondeu com a intensidade de um homem que reprimiu o mundo por tempo demais. Nossas bocas se encontraram como duas tempestades.
desajeitado no começo. Depois, urgente. Suas mãos seguraram meu rosto com firmeza. Meu corpo cedeu ao dele como se já soubesse o caminho. Ele me encostou na parede da sala, com a madeira rangendo sob nossos movimentos. E ali, os beijos diziam tudo o que as palavras nunca conseguiram. Era calor, era entrega, era fogo que queimava sem destruir. E naquela noite, no meio da floresta, no esconderijo de um homem que não acreditava no amor, meu coração começou a lembrar o que era sentir, e o dele começou a esquecer o medo de amar. Capítulo 4. O homem que não sabia amar. Começou a me sentir. A parede atrás de mim era fria, mas a boca dele era fogo que me derretia de dentro para fora. Seus beijos não eram apressados. Eram possessivos, firmes, profundos, como se ele quisesse me provar. E se provar, que eu não era mais invisível. Suas mãos exploravam minhas costas, minha cintura, com uma urgência que falava mais do que qualquer declaração. Eu me deixei levar. Ali não havia certo ou errado. Não havia o ex, a amiga, a dor. Só o agora. Só ele, o homem que ninguém conhecia. O homem que não dizia muito, mas fazia cada segundo ao lado dele valer mais do que todos os "eu te amo" que eu já ouvi na vida. Quando nos afastamos, só por um instante, ele encostou a testa na minha. Sua respiração quente colidia com a minha. "Você mexe comigo", ele disse rouco. Mesmo sem querer. Meus olhos estavam úmidos. Mas não era tristeza. Era como se finalmente alguém estivesse enxergando a mulher por trás das cicatrizes. "Você também mexe comigo, mesmo sem tentar." Ele me levou pela mão até o quarto. O ambiente era simples. Um colchão grande, lençóis escuros, um abajur amarelado que criava sombras nas paredes de madeira. Ele me deitou com delicadeza. E foi ali, naquele leito de homem solitário, que ele começou a me tocar como se estivesse aprendendo o mapa do meu corpo. Não houve pressa. Não houve palavras. A linguagem entre nós era o toque, o olhar, o arrepio, a respiração entrecortada. Cada peça de roupa era um pedaço da dor sendo arrancado de mim. E dele também. Porque não era só desejo. Era fuga. Era cura. Era sobrevivência. Quando ele me envolveu por completo, corpo no corpo, pele na pele, o mundo lá fora desapareceu. E na intensidade daquela noite, no calor abafado do quarto, com a tempestade lá fora batendo nas janelas, 2 corações machucados começaram a bater no mesmo ritmo. E ele, que dizia não acreditar no amor, me segurou como quem jamais deixaria escapar. Naquele instante, eu soube. Não era só mais uma noite. Era a noite, a que mudaria tudo. O silêncio da manhã era diferente. Não era vazio. Era denso, carregado de tudo o que aconteceu na noite anterior. O sol atravessava as frestas da madeira com preguiça. A fumaça da lareira agora era só memória no ar. E eu estava deitada ao lado dele. Ele dormia de lado, o braço por cima de mim, como se mesmo inconsciente tivesse medo de me soltar. Seu rosto relaxado parecia de outro homem. Não era o mesmo que abriu a porta com frieza. Era alguém quebrado, mas humano. Eu passei a ponta dos dedos levemente por seu tórax, sentindo o calor dele sob a minha pele. E pela primeira vez, não senti culpa. Não pensei no ex, nem na amiga. Só nele. Fechei os olhos. Me permiti sorrir. Respirar fundo. Era estranho, como se aquela noite tivesse apagado meses de dor. Mas então ele acordou. E o primeiro olhar dele não foi um sorriso. Foi susto. Levantou devagar. Se sentou na cama de costas para mim. Foi um erro. Ele disse com a voz seca, olhando para o chão. A frase bateu no meu peito como uma porta sendo trancada na cara. "Você acha mesmo isso?" Perguntei, tentando não soar ferida. Mas estava.
Ele esfregou as mãos no rosto. Suspirou fundo. Não quero te prometer nada. Não sou esse tipo de homem. Me sentei também, enrolando o lençol ao redor do corpo. Eu não te pedi promessa alguma. Ele virou o rosto para mim. Os olhos estavam cheios. De medo. De desejo. De tudo. Aquilo que ele nunca deixou escapar. Você não entende. Eu me afastei do mundo por um motivo. Eu não salvo ninguém. Eu quebro quem chega perto. Fiquei em silêncio. Mas por dentro, doía. Doía porque pela primeira vez em muito tempo eu me sentia vista, tocada, desejada. E agora, ele me empurrava de volta para o frio. Me levantei. Caminhei até onde minhas roupas estavam e comecei a me vestir. Você não precisa me salvar, disse enquanto abotoava a blusa. Mas não tente me convencer de que essa noite não significou nada. Ele se levantou rápido. Me segurou pelo braço, mas com delicadeza. Significou. Por isso estou com medo. Eu o encarei. Firme. Sem lágrimas. Então para de fugir. Você não é o único que carrega cicatrizes. E ali, naquele quarto, naquele silêncio tenso, ele percebeu. Eu não era só mais uma mulher de passagem. Eu era o ponto de virada que ele não sabia que precisava, e o dia dos namorados que ele odiava. Agora tinha rosto, tinha nome, tinha cheiro, tinha história. A minha. Eu já estava com a mão na maçaneta. A porta da cabana na minha frente. A estrada fria lá fora me esperando. De novo sozinha. De novo indo embora. De novo fingindo que não doeu. Mas antes que eu a abrisse, a voz dele cortou o ar. Fica. Simples assim. Sem rodeios. Sem poesia. Só uma palavra. Rasgada, arranhada, como se fosse difícil até para ele pronunciar. Virei devagar. Ele estava parado no meio da sala, sem camisa, com o olhar perdido e o orgulho pendurado nos ombros. Era como se estivesse lutando contra si mesmo e tivesse perdido. Você quer que eu fique? Por quê? Perguntei, testando os limites dele. Do meu coração também. Ele caminhou até mim. Lento, mas decidido. Parou tão perto que eu podia sentir o calor da pele dele invadindo meu espaço outra vez. Porque quando você cruzou aquela porta ontem, alguma coisa em mim mudou. Não era o tipo de homem que sabia se explicar. Mas naquele instante, não precisava. Eu via nos olhos dele. Ele estava com medo, mas mais ainda, estava envolvido. Isso aqui é só uma cabana no meio do nada. Ele continuou. Eu gosto do silêncio. Gosto de não precisar lidar com o mundo. Mas agora, o silêncio ficou alto demais. Meu coração se apertou. Aquele homem rude, fechado, bruto, estava se desarmando diante de mim. E não era por palavras bonitas. Era por mim. Você não é o tipo de mulher que passa. Você fica. Aqui. Ele encostou a mão em seu peito nu sobre o coração. Mesmo que eu não saiba o que fazer com isso. Me aproximei devagar. Coloquei minha mão sobre a dele. A pele dele estava quente, o coração disparado. Então aprende, porque eu também não quero ir embora. E naquele momento, não houve beijo. Não houve pressa. Apenas 2 corpos de frente. 2 passados doendo. 2 futuros incertos. Mas uma escolha silenciosa. Ficar. Ficamos ali por minutos. Sem palavras. Sem promessas. E quando ele me puxou para perto, apenas me abraçando com força, como se aquele gesto segurasse o mundo em pé, eu soube. Era amor. Disfarçado de medo, vestido de silêncio. Nascido de uma noite que não deveria ter acontecido, mas que agora era impossível esquecer. A manhã se alongou devagar, como se o tempo tivesse medo de interromper o que havia começado ali. Na cabana, o frio ainda batia nos vidros, mas dentro era quente, porque ele ainda estava comigo. Não mais como um estranho, não mais como um abrigo provisório, mas como alguém que, mesmo sem dizer muito,
me fazia querer estar ali. Gosta de café forte? Ele perguntou, com a voz ainda rouca da noite anterior. Sorri, sentada no sofá, enrolada numa manta. Gosto de qualquer café, se for com você. Ele arqueou uma sobrancelha. Fingiu que não reagia. Mas eu vi. O canto da boca dele se curvou. Um quase sorriso. Mas vindo dele, era como se o sol tivesse saído. Enquanto ele preparava o café, eu o observava. Os ombros largos, o jeito firme com que movia as mãos, a barba por fazer, o silêncio confortável. Era estranho. Eu não sabia seu sobrenome, mas já conhecia o jeito que ele encostava os dedos nas xícaras, a forma como seus olhos escureciam quando evitava demonstrar o que sentia. E isso era mais íntimo do que qualquer rótulo. Você sempre viveu aqui? Perguntei curiosa. Ele virou um pouco a cabeça, servindo o café. Depois que perdi meu irmão, sim, me afastei de tudo. Houve um silêncio breve. Ele não me olhou enquanto dizia, mas doeu. Eu senti. Me aproximei devagar, peguei a xícara das mãos dele e toquei. Os dedos dele sem querer ou querendo. Sinto muito. Ele respirou fundo. Encostou-se no balcão. Desde então não me permiti mais nada, nem gente, nem sentimentos, e muito menos esse tipo de coisa. Ele me olhou, direto, firme. Mas você chegou, sem bater, sem pedir. E agora tá aqui, virando minha rotina em caos. Meu coração apertou. Mas não era dor. Era medo. Porque eu estava sentindo tudo isso também. E fazia tempo que eu não queria ser o caos bom de alguém. Me aproximei mais. Enlacei meus braços na cintura dele. O abracei como se soubesse que ali era onde eu devia estar. E ele retribuiu. Não com paixão, mas com um cuidado bruto, silencioso, como se estivesse me colando no peito para não me soltar mais. Naquele instante entendi. Alguns homens não dizem fica. Eles apenas seguram mais forte. E naquele abraço, com cheiro de café e madeira, percebi. Não era mais só uma noite. Era o começo de algo que ele não sabia nomear. E eu também não. Mas sentia. Sentia na pele. No peito. No olhar dele que, agora, me olhava como se tivesse medo de me perder antes mesmo de me ter por inteiro. O som do celular quebrando o silêncio da cabana foi como uma lâmina cortando o encanto. Era o toque da cidade, do que eu tentei fugir. E mais do que isso, era ele, meu ex, chamando. 2 chamadas perdidas, uma mensagem. Eu fui um idiota, me perdoa, ainda dá tempo. Meus dedos tremeram. Não pelo conteúdo, mas porque ele ainda achava que podia me ter de volta. Atrás de mim, ele, o homem da cabana, observava em silêncio. Não me perguntou nada. Mas os olhos dele disseram tudo. Medo, ciúme, vulnerabilidade. Guardei o celular no bolso. Respirei, fundo. Ele viu meus stories da estrada. Murmurei como quem tenta se explicar. Mas não devia. Não havia nada entre nós além de uma história mal resolvida. Você vai voltar? Ele perguntou, como quem tenta soar indiferente, mas falha. Você quer que eu vá? Rebati, encarando-o. Silêncio. Até que ele se aproximou. O olhar duro. Mas o toque, suave. Eu não sei se sou o bastante para você. Não sei se posso ser o que você espera. Mas eu sei o que senti desde que você entrou por aquela porta. Ele tocou meu rosto. E sua voz falhou. Pela primeira vez. Você foi o furacão que eu não esperei. Mas agora, eu não sei como viver sem o caos que você trouxe. Meu coração gritava por ele. Mas a minha mente ainda escutava os ecos do passado. Decepções, mentiras, promessas quebradas. Mas ele não era o meu ex. Ele não dizia que me amava. Ele apenas me olhava, como quem realmente sentia. E era isso que eu nunca tinha vivido antes.
Se você for embora, ele murmurou, só me diz uma coisa. Essa noite valeu a pena para você? Segurei a mão dele, levei aos meus lábios e sussurrei. Essa noite me mostrou o que é ser desejada, mas também cuidada. Me mostrou o que é ser vista. Então não, eu não vou embora agora. E ali, entre o medo e a coragem, o que era só uma noite se transformava numa escolha. Eu não sabia como seria amanhã. Não sabia se ele conseguiria me dar o que eu sonhava. Mas eu sabia. Pela primeira vez, eu queria ficar. A noite caiu com uma calma estranha, como se até o tempo estivesse esperando o desfecho. Ele não disse mais nada depois da minha resposta. Apenas me olhou. Aquele olhar. O olhar de um homem que já tinha decidido. Que já tinha me escolhido. Não com palavras. Com presença. Com toque. E então, ele apagou as luzes. Acendeu a lareira. E estendeu a mão para mim. Não perguntou se eu queria, porque meu corpo já respondia. Meus olhos entregavam tudo. Caminhei até ele como se fosse meu destino. E era. Ele me puxou pela cintura, encostou a testa na minha e sussurrou, com a voz mais rouca e quente que já ouvi. Hoje você é minha. Amanhã também. E depois, só se o mundo acabar. Meus dedos se perderam no cabelo dele, enquanto os lábios encontravam os meus. Beijo não. Fome. Ele me pegou, no colo como se eu fosse leve, mas essencial. Como se estivesse carregando algo que nunca mais queria soltar. Deitou-me diante do fogo. A luz laranja da lareira desenhava nossos corpos como poesia proibida. Despiu minha roupa com reverência, como quem abre um presente raro, e eu deixei. Pela primeira vez não tive medo. Não de me mostrar, não de me entregar. Porque com ele, eu não era corpo, era templo. Você não tem ideia do quanto eu pensei em você o dia todo. Ele disse, passando os dedos pela minha pele como quem grava um mapa. Diz então, o que você pensou? Provoquei, mordendo o lábio. Ele sorriu. Aquele sorriso torto que só ele tinha. Pensei em como você ficaria ofegante quando eu te tocasse assim. E me tocou, com a palma inteira, com vontade, com carinho selvagem. Me fez tremer. Arqueei o corpo, e ele apenas me observava. Como se ver o meu prazer fosse o dele. Me virou de lado. Encostou os lábios no meu pescoço. Hoje, eu não vou te amar com pressa. Hoje, vou te fazer minha devagar. Tão devagar que você vai implorar para eu não parar. E ele cumpriu. Cada toque, cada beijo. Cada vez que me preenchia, era como se ele dissesse, você é minha, sem abrir a boca. E eu me deixei levar. Sem defesas, sem limites. Sussurrei seu nome como quem assina um contrato. Meu corpo inteiro pulsava por ele. Por nós. E quando o ápice veio, quente, profundo, arrebatador, ele não soltou meu corpo. Me abraçou forte. Me segurou como quem tem medo que o mundo a qualquer momento acabe, e então disse no meu ouvido, com a respiração entrecortada, você não é só a mulher da minha noite, é a mulher da minha vida, e eu vou te provar isso todos os dias. Começando amanhã, meus olhos se encheram, de prazer, de amor, de algo que eu achei que nunca mais sentiria, e naquela cabana, longe do mundo, eu soube. Eu não era mais minha. Eu era dele. E ele era meu. Para sempre. E naquela noite nos amamos. À luz do luar, sem parar, porque eu era dele e ele era meu. Se essa história fez você suspirar, imaginar ou desejar viver algo assim, então esse canal é o seu lugar. Curta, se inscreva e ative o sininho. Porque aqui, cada história é feita para mexer com você por dentro. E por fora. E me conta nos comentários. Você teria coragem de entrar naquela cabana com um homem assim?